Muitos conflitos vêm ocorrendo no mundo hoje em dia, mas você já se perguntou o que a guerra na Ucrânia ensinou à Marinha do Brasil? Bem, aparentemente, um navio de 40 anos, equipado aí com drones certos, pode ser mais letal e mais necessário do que uma fragata de última geração. Esse foi o ensinamento, aparentemente, da Marinha do Brasil. O Amorim do Vale, né, que é um navio antigo aí da Marinha, virou o novo caçador de minas e ameaças invisíveis na Amazônia Azul. Em outro conflito, né, atual lá no Estreito de Hormuz, um dos trechos mais complicados ali do mar, né, por ser muito movimentado no planeta, hoje está ameaçado aí por minas navais, né, e voltou a ser uma ameaça real, né, esse tipo de ameaça de minas. E o Brasil acabou incorporando, né, um navio projetado exatamente para enfrentar esse tipo de ameaça. Se gostou do tema, né, e ainda não é inscrito do canal, por favor, se inscreva abaixo no canal, deixe o like de vocês e também ativem o sino para receber os próximos conteúdos. Eu sou o Léo David e você está no Esfera Militar. A cerimônia aconteceu no dia 17 de março, na base naval de Aratu, em Salvador. O navio recebeu o indicativo M210 e foi pintado de cinza operativo e transferido formalmente ao Comando de Operações Navais. O processo não foi do dia para a noite. Em setembro de 2025, o Amorim do Vale chegou ainda como um navio hidroceanógrafo, uma embarcação de pesquisa. O que aconteceu depois foi uma conversão técnica profunda, conduzida aí dentro da própria base, pela tripulação e também pelas instalações do 2º Distrito Naval. O comandante de operações navais, o almirante Eduardo Machado Vasques, foi direto ao ponto durante a cerimônia. Guerras que achávamos superadas voltaram com força, e o conflito na Ucrânia foi o exemplo mais citado, e não é exagero, ele usou caças-minas navais nesse conflito da guerra da Ucrânia como um pretexto para transformar esse navio e surpreendeu os analistas de defesa em todo o mundo. Navios civis e militares foram atingidos no Mar Negro, rotas marítimas foram fechadas, e de repente uma capacidade que parecia obsoleta, que seria o caça-minas, acabou virando uma prioridade estratégica novamente em todo o mundo, não só no Brasil. O Estreito de Hormuz conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Índico. Por ali passa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo. É um gargalo geográfico e tem menos de 60 quilômetros no ponto mais estreito. Ao longo dos últimos anos, tensões entre Irã, Estados Unidos e países do Golfo transformaram esse estreito num dos pontos mais monitorados do planeta. Minas navais já foram usadas na região, navios foram danificados e a possibilidade de um bloqueio por minas é levada tão a sério que potências ocidentais mantêm grupos de caças-minas permanentes posicionados na área ali do Estreito de Hormuz. O Brasil não está no Estreito de Hormuz, mas está no Atlântico Sul. E a lógica tem que ser a mesma. Quando um ator decide minear uma rota marítima, por exemplo, quem não tem capacidade de varredura simplesmente não navega. O pré-sal fica no mar. Nosso comércio exterior passa pelo mar. Nossas riquezas estratégicas, o que a Marinha chama de Amazônia Azul, fica no mar. Não tem como detectar e neutralizar minas. Então, o Brasil simplesmente não funciona. O Brasil precisa dessa capacidade. É uma vulnerabilidade que não podemos ter. E olha, quando você vê o que está acontecendo lá no Estreito de Hormuz hoje, e depois vê o Brasil incorporando um navio caça-minas com a capacidade de lançar drones autônomos, por exemplo, fica claro que essa não é uma decisão isolada aí. É uma resposta em um mundo que mudou. A guerra de Minas não é do passado. Ela voltou e o Brasil decidiu estar preparado. O Amorim do Vale não é um navio convencional de varredura. A segunda fase da conversão ainda está em andamento e vai instalar aí equipamentos que permitem ao navio também operar veículos não tripulados, os chamados drones marítimos, Isso muda o jogo por um motivo bem simples. Detectar e neutralizar minas é uma tarefa extremamente perigosa quando feitas por mergulhadores, ou por navios tripulados, que precisam se aproximar do perigo ali no caso das minas. Drones autônomos mudam essa equação e eles não vão, Eles vão na frente, identificam, neutralizam, sem colocar vidas em risco diretamente. Parte do desenvolvimento tecnológico foi feito em parceria com o Senai Cimatec, em Salvador, e que também é relevante porque coloca a indústria nacional dentro da cadeia de defesa, algo que é muito importante. A Força de Minagem e Varredura foi criada em 1961. Nos seus primeiros anos, operou com navios cedidos pela Marinha Americana e, ao longo das décadas seguintes, passou por altos e baixos em termos de equipamentos e investimento. O que o Amorim do Vale representa é uma retomada consistente dessa capacidade, agora com a tecnologia mais avançada do que qualquer navio que a Força já operou. O navio leva o nome do almirante Edmundo Jordão Amorim do Vale, que comandou o 2º Distrito Naval no início dos anos 50, e foi ministro da Marinha do governo Café Filho.
É uma tradição brasileira manter a memória de oficiais na nomenclatura dos navios, né? E nesse caso, o nome parece ser uma nova missão junto com o casco. Vale olhar para o cenário global, né, com um pouco mais de detalhe. O uso de minas navais, no caso aí de conflitos recentes, não foi acidental. Foi uma escolha estratégica de atores que sabem exatamente o que estão fazendo. No Mar Negro, por exemplo, durante o conflito lá na Ucrânia, minas derivantes atingiram vários navios e militares e forçaram mudanças nas rotas de navegação. A resposta ocidental foi mobilizar ativos, né, de contramedidas de minagem, ou seja, navios especializados, aí, drones subaquáticos, equipes de mergulhadores de combate. No Estreito de Hormuz, né, lá no Golfo de Aden, né, os ataques com drones e minas de contato e minas magnéticas colocaram um risco muito grande em navios comerciais e petroleiros, né, em múltiplos episódios nos últimos anos. O custo disso tudo para o seguro marítimo, né, e para os fretes e para também a estabilidade de fornecimento é muito grande. O que esses episódios mostram é que as minas são armas muito baratas e difíceis de detectar e também têm um poder, né, de dissuasão desproporcional ao custo do emprego das minas. Então, para quem não tem uma capacidade de varredura, a resposta hoje, sinceramente, é bem simples. Não navega, ou navega arriscando, né? Bem, a cerimônia em Aratu foi discreta, como costumam ser, né, os eventos militares brasileiros, né? Sem grandes coberturas da imprensa, sem discursos longos, mas o que foi formalizado ali tem um peso estratégico bem real. O Brasil entrou aí para o grupo reduzido de países do Hemisfério Sul com uma capacidade de operação, né, em contramedidas de minagem. E também entrou com um navio moderno, né, com vocação para operar sistemas autônomos, o que é, no vocabulário da guerra naval, né, contemporânea, o padrão mais avançado disponível. O Atlântico Sul segue sendo uma região de baixa conflitabilidade, né, que na região não tem muito conflito, mas as mesmas mudanças geopolíticas que reacenderam as guerras de mina no mar estão redesenhando cálculos de segurança em todo o mundo. E o Brasil fez a lição de casa nesse caso, né? Então, nesse caso, fica a pergunta: o Brasil está investindo no ritmo certo para modernizar a sua defesa marítima ou não? Bem, um navio é um passo, claro, né? Mas a Amazônia Azul tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Você acha que a Marinha Brasileira está no caminho certo nesse caso? Ou ainda estamos aí, né, muito atrás das ameaças que existem hoje? Deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários, né? Eu quero saber o que você está pensando. E também se inscreve no canal, né? Deixa o like e nos acompanha aqui no Esfera Militar. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.